Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, no momento em que, após vários dias em que os olhares da grande mídia e também aqui nas redes sociais estiveram voltados para fora do nosso país, especificamente em razão do encontro do presidente Lula com o presidente Trump e suas consequências aqui no Brasil, no nosso plano interno, na política, na economia, no plano social e até no plano criminal, campo jurídico. Hoje, os olhares de todos os veículos de comunicação e das redes sociais estão voltados para a cidade do Rio de Janeiro. Você certamente já viu muitas imagens, você sabe que no Rio de Janeiro hoje aconteceu um banho de sangue, uma balbúrdia, uma guerra a céu aberto, uma coisa absolutamente irracional, uma coisa insana, porque teve à frente, no comando dessa balbúrdia toda, alguém que é governador do estado do Rio de Janeiro. E alguém que a razão passou longe e que a gente vê ali claramente o DNA da pilantragem. Alguém que faz do derramamento de sangue e do discurso hipócrita e bandido de combate à violência uma ferramenta política para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar imunidade, para ganhar impunidade. É isso que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Mas tomara que as imagens e tomara também que tudo que esteja acontecendo provoque algum tipo de reflexão superior num país que andou tão adoentado, ou que anda tão adoentado em grandes bolsões, que acham que a solução para a violência é usar mais violência, é mais derramamento de sangue. Só que tem um negócio, é sempre um pensamento seletivo, é sempre o apoio ao derramamento de sangue de pobre, em áreas afastadas, em áreas periféricas, longe do conforto dos lares das pessoas que defendem esse tipo de coisa, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou falar também dos últimos acontecimentos políticos, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal para vir participar aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, hoje não tem como o ambiente não ficar pesado, né? Nos telejornais, nos jornais amanhã, e nós vamos ver muitos aproveitadores políticos, né? Ou no mundo da política. Muita gente falando uma série de vigarice, apelando sempre para coisas ruins que tem dentro de algumas pessoas. Ou seja, sempre a ideia de se usar a violência, o ódio, como ferramenta para resolver algum tipo de problema. No campo da política, no entanto, as coisas continuam paralelamente a dar passos. O bolsonarismo está desesperado, então agora para eles, certamente o discurso do ódio, da violência, do derramamento de sangue, enfim, vai servir como uma maneira deles tentarem jogar algum tipo de responsabilidade no campo da racionalidade, no campo de quem está fazendo as coisas corretas. No entanto, está acontecendo o seguinte, foto do aperto de mão com Trump bate recorde nas redes sociais de Lula. Esse é o retrato de hoje, né? Essas pessoas estão tentando lutar contra o êxito do presidente Lula nesse encontro com o Trump e suas consequências positivas aqui. No campo criminal, muitas pessoas têm perguntado aqui, é impressionante no nosso comentário aqui, como várias questões vieram em relação a essa coisa que está sendo ventilada pela extrema-direita. Revisão criminal é caminho para a liberdade de Bolsonaro. Alguns já estão dizendo isso. Isso porque é o seguinte, gente, todo mundo que é condenado, é uma sentença penal condenatória, transitada e julgada, pode lá na frente tentar um outro tipo de ação, não é recurso. Uma vez terminou o processo, a sentença penal transitou e julgado, não cabe mais recurso, poderia, ou se poder-se-ia, ingressar com uma ação autônoma, começando do zero, para fazer uma revisão criminal para dizer que tudo o que aconteceu estava errado. Isso está previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Só que é o seguinte, tem um grande paradoxo, né? Porque a ação de revisão, a ação revisional, ou revisória, ou ação rescisória, o nome que se queira dar para ela, só pode ser iniciada após o trânsito em julgado. Então, quanto mais a defesa de Bolsonaro ficar ingressando com recursos agora, menos tempo eles terão para iniciar a tal ação, ou a rescisão criminal, né, a ação de revisão criminal. Então, para eles, seria mais lógico não ingressarem com nenhum tipo de embargo, porque o Bolsonaro está preso, ele já está agarrado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eles já ingressaram com os embargos, né, que
serão julgados agora no próximo dia 7 de novembro, e eles podem tentar um outro tipo de recurso. Mas enquanto isso acontece, o Bolsonaro fica preso. E só lá na frente eles vão poder entrar, poderiam entrar com uma ação de revisão, que no artigo 621 tem as seguintes bases, né, para serem preenchidas. A revisão nos processos findos será admitida: 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, a revisão, a ação rescisória, deveria mostrar que tudo aquilo que foi decidido está em conflito com o que foi narrado dentro do processo todo, né? Vai ser um negócio impossível, enfim, mas está se tentando qualquer coisa, então eles vão seguir por aí. Inciso 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. A defesa já teve chance de tentar, né, macular alguma dessas provas e não deu certo, então não vai ser por aí não. E o inciso 3º e último, né? Quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado, pensou, gente, o que poderia ser prova de inocência de Bolsonaro? Ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial da pena. Enfim, caso ele fique doente, tem um problema muito grave, enfim, uma doença incurável, esteja, enfim, ali todo moribundo, né? Aí pode ser que haja uma revisão criminal. Mas isso está muito remoto, né? Isso está muito longe, então não vai acontecer isso não, né? Os advogados vão tentar aí, mas como eu tenho dito para vocês, o grande paradoxo é quanto mais eles apelarem agora, mais a ação só poderá ser proposta mais à frente. Daí a gente chega a situações aqui no Rio de Janeiro que, infelizmente, não serão resolvidas com banho de sangue, né? Cenas de guerra, mega operação contra o Comando Vermelho, tem mais de 60 mortos e a mais letal do Rio de Janeiro. Mais de 2.000 policiais foram mobilizados e criminosos reagiram com tiros, barricadas em chamas e bombas. Mais de 80 foram presos. Então esse número aí, gente, ainda está um número que pode mudar, né? Porque, enfim, tem muitas comunidades aí que pessoas só vão ser encontradas depois, como sempre acontece. O jornal Estado de São Paulo está abordando isso também. Operação policial contra o Comando Vermelho tem 64 mortos e se torna a mais letal do Rio. Gente, tem algumas coisas que misturam a política com essa história toda. A primeira delas é o seguinte: o governo apresentou um projeto de emenda constitucional para integrar as polícias, a Polícia Federal, as polícias do Estado, enfim, as guardas municipais, enfim, todos os aparatos de segurança, de uma forma sincronizada, de uma forma a ter planejamento, de ter uma racionalidade no combate ao crime, porque as organizações criminosas, elas são interestaduais ou transnacionais. Então é necessário que haja muitos recursos e muita inteligência, muito método, muita racionalidade. Só que isso está parado no Congresso Nacional. Porque tem gente desse mundo cão que não quer, porque eles acham que a segurança pública nos estados é prerrogativa absoluta dos estados, enfim, eles não querem o governo federal metido nessa história. O que é um grande absurdo, né? Porque um país tão grande como o nosso, sem integração, o que se pretende é fazer uma espécie de SUS da segurança pública, ou seja, uma integração total. Então, quem sabe com esse episódio, finalmente a gente tem algumas discussões racionais, se bem que quem está sempre nessas comissões no Congresso Nacional envolvendo segurança, são as piores criaturas, as criaturas mais irracionais, mais oportunistas, mais virulentas, mais insanas, e aí fica difícil o debate ganhar algum tipo de colorido racional, né? Hoje, na Globo News, teve um depoimento do Guedes, né, do jornalista Guedes, que todo mundo chama de Guedinho, eu não consegui resgatar. Mas eu achei o que ele falou, gente, da maior gravidade, porque ele falou que esteve num café da manhã com Cláudio Castro, o atual governador do Rio de Janeiro, que teria dito para ele, para mais uma outra repórter, que, segundo pesquisas, derramamento de sangue dava voto. Véspera de eleição, se tiver uma operação que tenha muitos mortos, que a população apoia isso e que o cara fica bem eleitoralmente. Então, gente, é uma fala, e isso ele afirmou no ar, ele reiterou o que ele disse, e isso tem testemunhas, isso dá um impeachment para alguém que está fazendo da área de segurança um joguete político, com derramamento de sangue. E aí tem outras coisas que vêm em desdobramento em relação a isso.
O governador, ele autorizou uma ação policial que atinge prioritariamente áreas do subúrbio carioca, áreas de pessoas mais pobres. A pergunta é, aqui no Rio de Janeiro tem uma característica muito especial, né, na questão urbana, porque nós temos comunidades em áreas nobres também. Nós temos a comunidade Rocinha, Vidigal, tem o Morro Santa Marta, tem várias áreas aqui que são áreas de Zona Sul. O governador Cláudio Castro, ele autorizaria o mesmo tipo de operação nessas áreas aqui do Rio de Janeiro, em que poderíamos ter as principais avenidas, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Avenida da Atlântica, Túnel Rebouças, enfim, as vias de praia, a região da Zona Sul toda conflagrada com helicópteros, com bombas, com tiroteios, com pessoas atravessando ônibus. Ele autorizaria esse tipo de ação nas áreas nobres aqui do Rio de Janeiro? Você já sabe a resposta. Como nenhum governante em nenhum lugar do mundo autorizaria esse tipo de coisa, né? Só que é o seguinte, essa gente insana, eles estão querendo, de um certo modo, colocar aqui na cidade o modo Netanyahu de lidar com combate a algum tipo de violência, com algum tipo de crime, com algum tipo de terror. Então, o terror é espalhado para todas as pessoas indiscriminadamente. Com o sacrifício de policiais, que morreram policiais hoje, morreram pessoas de comunidade, pessoas ali que foram atingidas por conta desse tipo de comportamento insano. E o governador do Rio de Janeiro, com um comportamento absolutamente canalha, porque essa operação ele não avisou o governo federal, não teve nenhum aviso, ele falou, olha, mas o governo federal não está ajudando, ele está querendo colocar o derramamento de sangue no colo do presidente Lula. É isso que ele está querendo fazer. Ah, não estou recebendo ajuda. Isso, gente, isso vai ser sendo esmiuçado. Dá para mostrar que ele foi uma pessoa absolutamente irresponsável. Foi um canalha, um bandido, um vigarista que fez das pessoas que moram ao redor dessas comunidades joguetes dos seus interesses políticos, né? Enfim, segundo ele, isso tudo está planilhado. Então, isso tudo poderia render dividendos para ele. Ele que vai sair, certamente, candidato a alguma coisa nas próximas eleições. Agora, o que acontece na cidade do Rio de Janeiro acontece em muitos países também, onde há grandes desigualdades sociais. Esse documentário aqui, Notícias de uma Guerra Particular, eu vou colocar o link para você, se quiser assistir o documentário inteiro, tem quase uma hora, vou colocar no primeiro comentário aqui do nosso portal. Já falava de algumas coisas assim que se repetem. E esse documentário, ele tem 27 anos. Gente, olha para vocês verem aqui a atualidade. Isso aqui é logo no começo do documentário. Camburão, escoltado por 3 carros da Polícia Civil, deixa a Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, sede da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e vem para este ferro velho no Caju. O comboio transporta toda a droga apreendida durante o último mês, uma quantidade que pode variar de 200 quilos a 3 ou 4 toneladas. Em menos de 2 horas, tudo será incinerado num forno de alta temperatura. A expansão do tráfico de drogas a partir da metade da década de 80 é diretamente responsável por um crescimento vertiginoso do número de homicídios. Uma pessoa morre a cada meia hora no Rio, 90% delas atingidas por bala de grosso calibre. A Polícia Federal estima que hoje o comércio de drogas empregue 100 mil pessoas no Rio, ou seja, o mesmo número de funcionários da prefeitura da cidade. Nem todas essas pessoas moram em favelas. No entanto, a repressão se concentra exclusivamente nos morros cariocas. Esse programa, rodado ao longo de 97 e 98, ouviu as pessoas mais diretamente envolvidas nesse conflito. O policial, o traficante e, no meio do fogo cruzado, o morador. Gente, o documentário ele é extremamente atual. Tem várias passagens aqui, algumas eu evitei de mostrar aqui, mas você pode ver no documentário completo. Porque tem situações de muito tiroteio, né? Isso já há quase 30 anos atrás. Né? Vou pegar um trecho aqui de uma um garotinho com 15 anos, a gente não sabe quem faz a liderança, um dá tiro com o outro. É uma estupidez permanente, juiz com Sig Sauer, uma R15. Essas aqui são cenas aqui, assim, que eu estava dizendo para vocês, né? Que eu não acho legal mostrar, mas é porque isso aí já foi... eu ia mostrar uma outra coisa, acabou entrando essa cena aí. Mas isso mostra, gente, para todos nós, que o problema é muito superior à questão de conflito entre bandido e polícia. É a questão que
tem que ter um tratamento social, tem que ter erradicação de uma série de misérias, de pobrezas, tem que ter, de fato, uma legislação que seja uma legislação racional, que seja uma legislação que coíba, tem que ter uma integração da área de segurança, porque enquanto a gente não resolve o problema social do nosso país, os bolsões de miséria, a falta de educação, de perspectiva, enfim, tem que haver uma repressão, mas tem que haver uma repressão racional, respeitando as coisas do Estado de Direito. A gente não pode ter simplesmente um Nero, um filhote de Netanyahu, governando a cidade do Rio de Janeiro para fazer joguete político, para ficar bem com uma parcela da sociedade, distrair uma outra parcela e ter dividendo político e econômico do outro lado. Isso é que a gente tem que ter muita atenção. Bom, eu vou voltar ao tema, mas hoje, enfim, só para começar, né, queria levantar essas questões aqui, porque nós vamos ter muitos debates aí ao longo desses próximos dias. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mande seu comentário, tá legal? Tchau.